Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe ou não me conhece, eu sou a Lu, eu sou uma escritora, estudante de tradução, mas acima de tudo, uma amante da literatura. Uma ávida amante da literatura. Que incrível falar isso, nossa. Em breve eu vou estar publicando o meu segundo livro. Eu queria falar um pouco sobre inspirações artísticas e como realmente diferir uma inspiração de uma cópia. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, e eu acho que isso é um ótimo exemplo, dentro de livros, eu uso muitas citações, porque eu acho que eu sou um certo tipo de mosaico de tudo aquilo que eu amo. Então eu não conseguiria escrever sem referências tão explícitas e nítidas ali. Eu separei uma lista de algumas coisas que eu usei de inspiração dessa vez, mas temos diversas coisas em geral, porque além de livros de prosa, eu também... Desculpa, gente, é muito surreal falar isso em voz alta, mas além de livros de prosa, romances, né, eu também escrevo poemas e ensaios confessionais que eu posto lá no Substack, inclusive. Mas eu tenho inspirações diversas pra cada um. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre tudo isso que me inspira e que nos ajuda a continuar escrevendo, porque eu coloquei alguns vídeos aqui já sobre como realmente escrever com a alma e escrever com sentimentos. Mas existe tantas coisas que vão por trás de escrever um projeto longo, sabe? Um projeto de mais de 200 páginas, que assim, é sensacional. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é usar referências de mídias físicas ou de mídias que eu possa revisitar com constância, porque eu acredito que é a melhor forma de realmente adquirir uma inspiração frequente e curiosa, onde eu possa capturar algo daquilo que eu vi, que já foi feito, mas que também acaba virando uma coisa completamente própria, porque eu não tô realmente copiando e colando, porque tem esse grande problema, a diferença entre plágio e inspiração. Por mais que seja uma linha muito tênue em diversas vezes, é muito na cara, sabe? Quando a gente tá colocando em prática mesmo numa escrita criativa que está sendo publicada, principalmente, mas em qualquer tipo de arte. Nesse último livro, E na Besta Siamesa, eu acabei fazendo a mesma coisa, porque é uma das minhas coisas prediletas da vida, que é o museu. Eu amo museus, eu amo artes plásticas em geral. É uma grande inspiração pra minha vida e é uma coisa assim genuinamente muito importante pra mim. Então, não tem como não usar isso como inspiração, sabe? Então, na Besta Siamesa, por exemplo, eu usei muito algumas pinturas como Saturno devorando seu filho, que é uma das minhas prediletas da vida, e principalmente quando eu era adolescente, esse quadro me impactava terrivelmente. E como era um livro que fala muito sobre isso, tanto sobre a questão cronológica, tanto quanto essa relação tóxica e dependente de uma mãe e de uma filha, não existia pra mim uma referência melhor do que Saturno devorando seu filho, ou Cronos e seus filhos também, que Cronos é o deus do tempo. Eu acho que é isso. No final do dia, se você quer criar algo interessante, se você quer criar uma obra que valha algo pra você, que você tem orgulho de falar, fui eu que criei isso do zero, eu que inventei isso, você precisa constantemente estudar, constantemente buscar, constantemente descobrir, constantemente viver experiências novas, pessoas novas, conversas novas, artes novas. Não tenha medo de não saber. Na verdade, não saber algo é uma virtude, porque nos dá
a chance magnífica de poder ir atrás daquilo realmente e se debruçar em coisas novas, maravilhosas. Eu acho que, pra mim, eu acho que esse é o melhor conselho de todos que eu posso dar. Mas outras coisas que eu acho importantíssimos no processo criativo é consumir arte de diversas maneiras, em diversas mídias. Então, vá atrás de músicas que contem aquilo que você quer falar sobre ou que te tragam sensações similares. Vá atrás de filmes que representem algo que você queria falar sobre ou que te tragam uma certa sensação de dúvida, de questionamento, porque toda boa, toda boa ideia que você tiver de escrita, de arte, vai vir de uma dúvida, vai vir de uma pergunta que surge enquanto você está experienciando alguma coisa. Eu diria. Por mais que não seja uma pessoa que eu admire por N motivos muito, muito nítidos, eu tenho um exemplo muito interessante disso, que é a J.K. Rowling. Ela, enfim, ela é realmente uma pessoa bem questionável, mas ela divida muitas opiniões. Ela tem a história de que ela criou Harry Potter numa viagem de trem porque ela estava vagueando na memória dela, sabe? Algumas das melhores ideias de escritas que a gente vê por aí, alguns dos livros mais eternos, são feitos em cima disso, são feitos em cima de uma dúvida. Não tenha medo de não saber. Explore a ideia que você está querendo colocar no mundo. Vomite as palavras, bagunce elas e cuidadosamente vá alinhando tudo. Eu gosto muito de um exemplo, eu estava conversando com a minha irmã sobre isso esses dias, da Lorde, que no último álbum dela, Virgin, ela tem uma música chamada David, que é por causa da estátua de Michelangelo, que foi uma grande inspiração para ela, porque ele fez essa estátua pensando que seria simplesmente remover tudo aquilo que não era Davi do mármore. Então ele nasceu. E eu acho isso tão lindo, tão lindo. E é muito real. A gente coloca todas as ideias no papel e a gente vai destrinchando ali, sabe? Uma outra coisa que eu também sou extremamente a favor dele é que você tenha livros que te inspirem com constância naquilo que você está escrevendo, sempre por perto. Na minha mesa antiga, eu vou ver se eu encontro alguma foto nítida disso, que é onde eu escrevi A Besta Sem Mesa por completo. Ai, que saudades. Deu até um arrepio. É nostálgico pra mim. Nessa mesa eu deixava sempre uma rotação de livros que eu revisitava constantemente, porque são os livros que eu estava usando como inspiração e como uma base de fonte criativa enquanto eu estava escrevendo. Alguns dos livros sendo a Poesia Reunida, de Sylvia Plath, a coleção completa da V.C. Andrews, dos Dollengangers, Ana Karenina, deixa eu lembrar, Divina Comédia, um dos livros mais incríveis do mundo. Enfim, a lista é grande, mas eu costumo deixar por perto sempre uma pilha de livros de fácil acesso ou de arquivos de fácil acesso que eu possa sempre revisitar, rabiscar, reestudar e reinventar dentro de mim mesma, para que eu possa realmente colocar esses sentimentos em prática. Muitas pessoas gostam de, por exemplo, em livros, fazer o plot na parede, coisa assim. Isso pra mim nunca funcionou. Eu já tentei muitas vezes colocar os desenhos daquilo que eu queria que acontecesse no livro na parede, no físico, mas eu nunca consegui. Pra mim, o que mais me ajuda na organização da escrita é o Notion, pra ser bem sincera. Eu tenho uma página pra cada livro que eu já escrevi. E em cada um deles eu vou colocando aquilo que eu quero que aconteça. E eu comecei a fazer essa organização, na verdade, no meu segundo livro. A Besta Siamesa foi totalmente experimental. Eu não fazia muita ideia do que ia acontecer em seguida.
Então foi muito impactante cada palavra pra mim. Porque eu simplesmente sabia que eu queria que o livro começasse e terminasse de uma forma, e que era sobre uma garota que caía da janela, se estatelava e descobria a vida das piores formas possíveis. E era isso que eu queria fazer. E talvez foi um processo curioso e é sem dúvidas uma opção muito válida e muito justa. Mas eu acho que você perde muito tempo, pra ser bem sincera, indo numa direção como essa, sem rumo. Porque eu literalmente passei 3 anos escrevendo a Besta Siamesa. 16, 17, 18, escrevendo e reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. E os meus últimos meses foram editando com a minha revisora de Besta Siamesa. Então foi uma bagunça. E para evitar um pouco desse caos, eu diria que é interessante você ter pelo menos tópicos. Não realmente tudo que você quer que aconteça, mas tópicos qual você possa vaguear por enquanto você escreve, enquanto você cria, sabe? Eu falo muito sobre escrita, mas eu sei que isso vale pra qualquer tipo de arte, porque, enfim, eu acho que pessoas criativas vão se pontilhando em todos os cantos, mas como esse é o meu trabalho, é onde a gente pode conversar mais profissionalmente sobre, não é mesmo? E eu sei que muitas pessoas são doidas pra escrever livros ou pra escrever pra si mesmas, então a gente tá aqui pra conversar um pouquinho mais sobre isso, não é mesmo? Enfim, eu uso Notion, eu vou colocando... Normalmente eu gosto de dividir meus livros em partes, em pedaços dentro de si mesmo, são tipo vários mini livros dentro de um livro só. Eu gosto de fazer assim, e me ajuda muito mais a organização. E aí eu vou fazendo pecinha por pecinha, e marcando quando que eu começo a escrever e quando que eu termino de escrever um pedaço do livro. E se eu preciso voltar para revisar alguma coisa. E aí, nossa, eu vou longe muito rápido com esse método. Eu recomendo muito, muito mesmo. Eu sei que é uma plataforma confusa, mas cada um acaba tendo a sua forma de criar. Eu gosto assim porque eu acho uma maneira muito moldável, sabe? É uma das táticas que eu uso. Eu uso muito isso, eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso de inspirações visuais para as minhas obras. Por isso que eu gosto muito de museus. E como esse livro, o meu segundo livro, ele fala muito sobre museus. Ele fala sobre artistas plásticos, e fotógrafos, e escritores, e escultores. Foi perfeito pra mim poder ter museus por perto, porque eu bati ponto no MASP e na Pinacoteca, principalmente. Eu amo Pinacoteca, é o museu favorito de todos os tempos. E em todas as viagens que eu tive a sorte de fazer no último ano, eu também dava uma fugidinha pra ir nos museus sempre. E pra mim foi excepcional e muito, muito importante, porque eu pude pegar os nomes de pintores que eu queria estudar mais sobre e entender por trás das suas obras e quem eles eram, como isso refletia nas coisas que eles faziam. E pra mim é muito importante ter essa visualização de como o livro é esteticamente. Então eu tenho 1001 pastas no Pinterest. Eu tenho 2 Pinterest, inclusive. É maluquice a minha relação com esse aplicativo. Que vão realmente destrinchando o que eu quero visualmente. Às vezes eu coloco até... Faz um tempo que eu não faço isso, mas nos últimos livros eu fiz isso de imprimir e ir fazendo livrinhos de colagens sobre como eu quero exatamente aquilo, esteticamente falando. E eu acho que são mundos que vão se criando e que vão me tomando e tomando tudo ao meu redor, então eu consigo escrever muito melhor quando eu tô dentro do livro, sabe? Tipo, eu tô me afundando na história. Faz sentido? Eu tenho playlists diversas sobre os livros que eu tô escrevendo, pra mim é muito importante. E é muito importante se rodear de arte, em geral, sobre isso. E isso é mais ou menos uma síntese de tudo que eu acho importante fazer pra escrever em geral e pra criar. Então, alguns dos nomes que eu coloquei na Besta Siamesa em homenagem são minhas grandes inspirações.
Eu acho que poesia é a alma do universo. Então eu sempre tô indo atrás de poemas e relendo e decorando poemas, porque é importantíssimo. Eu falo agora, eu falo de novo e falarei pra sempre. Hilda Hilst, maior poeta brasileira, indiscutivelmente falando, indiscutivelmente. Mas também Dakota Warren com Unsent Swallowing mudou minha vida. Eu tenho o nome desse livro tatuado no meu braço, mudou minha vida, me fez conhecer minha melhor amiga. Esse livro é tudo pra mim. Sylvia Plath, obviamente. Virginia Woolf, sempre que Virginia Woolf não é poeta, mas nomes inspiradores. Eu acho que é isso, vocês precisam buscar por esses, entre aspas, heróis artísticos e o que eles te contam e o porquê que eles te contam e como que isso pode acabar refletindo no que você cria, porque isso é um fato. Aquilo que a gente consome afeta aquilo que a gente cria. Então, vamos supor, se você tá lendo muito suspense ou muita ficção científica, você vai escrever daquela mesma maneira do que aqueles escritores de ficção científica ou de que romances de suspense estão escrevendo. Se você estiver lendo muita poesia, você vai escrever de uma forma muito mais poética. E por assim vai. E por assim vai, assim vai e assim vai. Tudo aquilo que a gente consome afeta muito a nossa arte. E eu levo isso muito a sério. Eu percebo, às vezes, mudanças que me incomodam um pouco. E eu percebo que é porque eu tô consumindo coisas que eu não admiro ou que não me encantam de tal maneira. E isso ferra com tudo. Ferra com tudo. A gente tem que estar sempre indo atrás de consumir coisas que nos agradam e que nos fazem ficar fascinados e fazem nossas mentes explodirem. Enfim, eu sei que eu tô aqui, mas eu prometo que é por uma ótima causa. E eu tenho comigo aqui no meu telefone uma lista de livros, porque a gente não pode ficar sem lista de livros. Hello? Esse canal é sobre livros. Que são alguns dos livros que mais me inspiraram nessa jornada com Fig Wasp. Não sei se eu posso falar o título ainda. Oh my god, será que meus editores vão me matar? Enfim, se eu tô publicando isso é porque eles não vão me matar. Fig Wasp Musas sairá em breve pela editora Minimalismos. Lord Drop... Desculpa, ai gente, desculpa. Enfim. Bom, deixa eu falar pra vocês. Bom, esses são alguns dos livros. Eu tenho algumas menções honrosas também, que são inspirações constantes, mas esses foram os livros e materiais artísticos em geral, porque alguns desses livros têm adaptações cinematográficas, inclusive, mas esses foram os que mais me impactaram e me acompanharam de maneira quase espiritual enquanto eu escrevia Fig Wasp Musas, mas também conhecido como Vespa do Figo. You guys can nickname it as you want. O primeiro, obviamente, um dos meus clássicos prediletos, odiado por muitos, mas enfim, Madame Bovary. Madame Bovary é um livro do Gustave Flaubert, é um ícone da literatura francesa clássica, e esse livro fala sobre traição e um casamento infeliz e uma mulher muito misteriosa, que é a Madame Bovary, qual é uma pessoa extremamente melancólica e extremamente curiosa, e esse livro é intrigante pra mim do começo ao fim. Eu diria que ele é uma versão madura e vitoriana de cenário, sabe? Uma versão vitoriana de As Virgens Suicidas, só que com sexo e traição. E vestidos maravilhosos. É um livro muito bonito, eu recomendo muito. E esse livro, na verdade, eu acho que ele foi, assim, a minha âncora enquanto eu tava escrevendo Fig Wasp. O próximo, ele vai nessa linha também. E eu acho que eu amo... Não, eu não sei, eu amo esses dois muito, muito mesmo. Que é o Amante, da Lady Chatterley. Blá blá.
essa diva, O Amante da Lady Chatterley, que é um livro que também fala sobre casamentos infelizes e mulheres infelizes e amantes curiosos. Só que eu acho que os cenários do Amante da Lady Chatterley, o cenário desse livro, ele me encanta muito, os cômodos, como eles são detalhados, a paixão dos dois, do amante e dessa esposa muito, muito complexa. Que se sente tão renegada assim porque o seu marido sofreu um acidente, então a sua vida agora é se doar para cuidar dele, mas enfim, ela é uma pessoa própria, sabe? E ela fica muito magoada por ser ignorada na sua própria vida. Então quando aparece alguém que não a ignora, ela brilha dentro de si mesmo, sabe? E foi uma peça essencial. Eu não posso dar spoilers muito sobre, mas eu acho que vocês vão entender um pouco mais por causa do próximo. Que é Minha Vida como Picasso, que foi escrita pela Françoise Gillot, que foi a única mulher que sobreviveu das mãos de Picasso e conseguiu se safar por conta própria. Foi por causa dela terminar com ele que ele gritou, na verdade, a frase "Nobody leaves Picasso", ninguém deixa o Picasso. Pra quem não sabe, o Picasso foi uma pessoa horrível. Ele foi genuinamente um dos piores homens da história da arte que a gente conhece, sobre, né, seus atos hediondos. Ele tinha falas bizonhas sobre mulheres e todas as suas musas sofreram muito em suas mãos. Uma artista que eu particularmente sou apaixonada por, que é a Dora Maar, inclusive guardem esse nome, ele é importante pro livro. É muito importante pro livro, na verdade. A Dora Maar foi uma fotógrafa, uma artista genial, surrealista. Ela sofreu muito nas mãos de Picasso, e inclusive após o término do seu relacionamento turbulento com Picasso, ela passou por tratamentos de eletrochoques. Esse é o nível, sabe? O homem era bizonho, mas a Françoise foi a única pessoa que conseguiu, de certa forma, ter um culhão pra lidar com um homem tão horrendo quanto ele, e a força pra publicar esse livro sobre ele, que ela escreveu em segredo. E quando Picasso descobriu isso, ele ficou desesperado, ele tentou dar uma ofuscada nela, tentou espalhar rumores sobre ela, fazer ela virar uma pessoa horrível, mas não deu jeito. Ela escreveu um livro, ela publicou um livro, foi um fenômeno, e é por causa dos relatos dela que as pessoas começaram a se posicionar contra Picasso e ter essa força de falar que elas também sofreram na mão de homens, ou como ele ou dele. Então, esse livro, na verdade, foi uma peça essencial na escrita. E vocês estão se perguntando talvez, nossa, Luísa, mas eu não sei onde encontrar essas coisas. Eu vejo muitas pessoas que elas têm, não é dificuldade de encontrar, porque são coisas que estão em bibliotecas, que estão na internet, que estão com um acesso público, mas as pessoas têm medo de pesquisar porque a gente não é incentivado, a gente não vem, infelizmente, a gente não vem de uma cultura que nos incentiva a dizer que a gente pode mais, que a gente pode pesquisar mais e querer mais e viver de arte, viver de cultura. Mas arte, cultura, conhecimento são coisas básicas para a vida. Uma vida decente é uma vida que vem de uma base cultural muito rica. E a gente tem uma cultura muito rica nas nossas mãos, então por que não usar e abusar disso, sabe? E então é essencial pesquisar e ser curioso. Seja curioso. Eu acho as coisas que eu gosto e que me apaixono por sendo curiosa e fuxicando o mundo, literalmente o mundo inteiro. Então, Anfa. O próximo livro, ele é um livro de uma das minhas escritoras prediletas da vida, e eu amo demais essa mulher. Ela escreveu um dos meus livros
favoritos, um dos meus top 10 favoritos, que é o Lapivona. Eu amo Lapivona, mas não é Lapivona que a gente vai falar sobre hoje. A gente vai falar sobre a Bíblia itself, Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa Moshfegh. Esse livro, na verdade, uma grande piada entre eu e alguns amigos meus, porque estranhamente relatable. Eu me vejo muito na personagem principal, narradora. Enfim, pra quem não sabe, Meu Ano de Descanso e Relaxamento é um livro sobre luto, acima de tudo, mas com um humor muito ácido e muito curioso. É uma personagem muito curiosa, é um mundo muito curioso. É sobre uma mulher que perde os pais e ganha uma herança enorme. Então, dentro de sua infelicidade, com os seus relacionamentos conturbados e com as suas amizades um pouco codependentes, um pouco muito codependentes, ela decide largar tudo e mentir para uma psiquiatra que já tem uma péssima reputação, para que ela comece a usar remédios para dormir, porque ela pensa que se ela dormir por um ano, todas as suas células do corpo vão estar renovadas e ela vai ser uma nova pessoa, então ela vai poder finalmente seguir em frente. E é importante falar, esse livro se passa no final de 2000 até meados de 2001 em Nova York, o que é um assunto muito delicado, mas é muito importante para a história, o que eu acho muito interessante. Mas enfim, é um livro curiosíssimo, é uma personagem curiosíssima, é um mundo muito ácido e muito cômico e muito infeliz. E eu acho que é uma realidade que, não sei, eu entendo muito. Pra mim é um livro que faz muito sentido, é muito real. Pra mim, pelo menos, é muito real. Eu também sou uma pessoa que, enfim, toda vez que eu fico muito triste, eu durmo por dias, meses. Eu já fiz isso, eu não recomendo dormir por um ano inteiro. Eu já fiz isso, basicamente, eu não recomendo. Mas eu sou uma pessoa que, enfim, eu acho que a cama, ela é um lugar muito ritualístico pra mim, é muito religioso. Ter esses momentos que você pode se encolher e se afundar na sua cama, no escuro, ou com a luz do sol entrando no quarto, é algo melancólico e espiritual. É humano, é alma, sabe? Então eu peguei muito disso pra esse livro. Além de que, canonicamente falando, eu sei que ninguém liga pra isso, mas canonicamente falando, a personagem principal do meu livro, a Anaís, mora no edifício Lindenberg, na frente do Piauí, em Higienópolis. Eu sei que isso é muito específico, mas na minha cabeça é isso. Ela é uma mulher... eu já contando um monte de coisa, né? Enfim, isso não vai atrapalhar muito a leitura do livro. Isso não vai atrapalhar nada a leitura do livro. Ela é essa mulher privilegiada que veio de um lugar muito bom e ela vive muito bem. Então, ela tem essa angústia de vida, de se entender completa desde sempre e nunca ter que buscar por uma completude por si só. Então, pra mim, esse livro foi muito importante pra escrever essa personagem. Esse é um livro que eu já revisito todos os anos, desde que eu li, 5 anos atrás. What the fuck? Eu vou fazer 20. Que coisa bizonha. Enfim, que coisa bizonha, não é mesmo? 20 anos de vida. É muito. É muita coisa. E ainda tem muito mais, que é bizonho. Mas enfim. Por isso que esse livro foi extremamente importante pra mim. E é canonicamente em Higienópolis. Canonicamente Higienópolis, anos 70. Ai. E por último, mas não menos importante, nem um pouco menos importante, O Amante, de Margaret Duras. Que é um livro... Esse livro muda vidas, tá? Esse livro tem um dos maiores impactos de todos. Ele fala sobre essa garota que tem que lidar com uma família extremamente conturbada e ela tem que ser a pessoa mais madura
da mesa, da casa. Ela é mandada para uma escola interna. No outro lado, tipo, numa ilha, longe da sua família, ela conhece um homem muito rico, chinês. Ele se apaixona por ela. E eles têm essa relação extremamente nojenta e bizarra, enquanto ela sofre a dor da vida, porque tem... E esse livro começa com uma das frases mais catárticas e eternas de todas, que é: desde muito cedo já era tarde demais. E eu acho que não tem frase que eu compreenda mais do que essa. Tipo, eu sinto na alma isso. Desde muito cedo já era tarde demais. E dá pra ficar repetindo isso pra sempre em si e nunca vai parar de ser catártico, sabe? Então, esse livro foi uma peça muito importante na criação, porque eu acho que essa melancolia de se entender fadado e de se entender complexo dentro de algo que não deveria ser assim, ser rodeado de pessoas fáceis, com vidas bonitas, e você ser a pessoa que está em festas com gente muito mais velha que você, que tá te oferecendo dinheiro por coisas nojentas, é horrível. E é uma sensação bizonha. Essa sensação de objetificação dentro da própria vida e ver como se isso fosse a melhor coisa possível que pudesse existir dentro de si é muito, muito triste, mas foi muito importante pro livro, porque justamente dentro do nome, como já disse, desse livro que a gente tá conversando sobre, que é Fig Wasp, musas, é a vespa do figo, musas, ser uma musa é algo muito complexo. E eu decidi escrever sobre isso em si porque de tanto reparar em histórias de artistas e de tanto que eu vivi com musas pessoais, é bizarro, porque a gente começa a odiar essas pessoas que a gente ama fazer arte sobre. E eu não posso falar mais sobre, não posso falar mais muito sobre, mas é uma relação bizonha de objetificação e desejo, e paixão e ódio. É visceral, é cru, é alma, é realidade. E você vai pensar: nossa, Luísa, mas o que isso tem a ver? Esse é o produto basicamente final de que eu consegui, juntando todas as informações que eu fui te falando ao longo desse vídeo. E eu acho que é importante você buscar por inspirações daquilo que te conta e daquilo que você conhece. Eu não acredito que a gente consiga fazer arte sem se colocar um pouco dentro daquilo que a gente faz, porque como que você vai criar algo que você não conhece, que você não entende? E não é que você tenha que viver aquilo, você tenha que ser aquilo, mas você tem que saber como que aquilo ecoa dentro dos seus sentimentos. Qual é a sensação daquela cena? Qual é a sensação emocional que essa frase te traz? O que isso te causa, sabe? É isso, você tem que curiar e encontrar pedaços de alma e reflexos do eu pelo mundo e pela arte, em bibliotecas, em bares, em conversas, anotar tudo em diários, em cadernetas, em lugares como Notion, em pastas de estética, em playlists e mixtapes, sentir cada cena dos filmes que você assiste, porque isso vai sangrar nas suas palavras, nos seus desenhos, nas suas músicas, nas suas fotos. Você é, de certa forma, aquilo que você consome. Então, como artista, você é por completo aquilo que você viveu e aquilo que você consome. Então não tem como você criar algo, por exemplo, sobre baleias se você não estuda baleias, se você não busca entender a sua anatomia, como elas andam, como elas falam, como elas choram, como elas respiram, onde elas vivem.
que comem. Não tem como, entende? Então, eu queria fazer um pouco esse vídeo, mas por isso mesmo. Eu amo falar com vocês sobre escrita criativa. É realmente uma grande paixão da minha vida, é a maior paixão da minha vida. Arte acima de tudo, sempre. E eu prometo trazer alguma lista de livros que eu ando lendo em breve. Existem alguns que eu li muito curiosos, que eu acho que vocês vão amar. E a gente se fala muito, muito em breve. Eu tô acabando minhas provas, então eu vou ter muito mais tempo para me dedicar a vocês e à vida, longe dos textos acadêmicos. Mas a gente vai ficando por aqui. Leia muito, estude sempre tudo que você ama, acima de tudo, acima de qualquer e qualquer coisa, acima de qualquer preceito. Ame, sem medo, escreva, 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 muito, muito, muito. E sempre que vocês quiserem, vocês podem me mandar as coisas que vocês criam. Eu amo conversar com vocês sobre isso. Eu acho honroso, eu realmente me sinto muito sortuda quando vocês me mandam mensagem sobre isso. Vocês podem falar comigo lá no Instagram. Eu tô sempre, sempre, sempre disponível pra isso. Lá no Instagram, aqui nos comentários, no Substack também. E eu amo vocês. Até em breve.